Shalom, queridos, graça e paz, que bom estarmos juntos mais uma vez na nossa mentoria. Essa é a nossa terceira aula, na verdade o segundo módulo. Tivemos uma introdução com uma apresentação geral para você se situar, saber para onde você está indo. Uma das coisas que eu gosto quando eu estou tratando algo com as pessoas é dizer claramente aonde nós iremos chegar, o que nós pretendemos, ter coisas bem estabelecidas, metas, prazos estabelecidos. Então, nessa primeira aula lá da introdução, você teve sim essa noção geral. Agora, nessa terceira aula, vamos continuar aquilo que nós falamos na aula anterior, no módulo 1. Entretanto, vamos dar uma focada no outro assunto, tá legal? Continuamos no módulo, no bloco 1, que é o de fundamentos da ordenação, onde nós nos encontramos, estamos trabalhando a nossa identidade, quem nós somos e principalmente qual é o nosso papel nesse negócio, tá bom? Antes, no entanto, de nós avançarmos para o bloco 2, eu quero orar com você, para o módulo 2, quero orar com você. Pai, obrigado pela tua presença, pelo teu amor, pela tua paz. Eu quero que o Senhor nos guie nesse momento, que estaremos juntos aqui, compartilhando experiência, vendo a tua vontade e, acima de tudo, que o Senhor venha nos marcar com a tua presença, que seja um momento de instrução para eles, para mim, para todos nós, Pai. Eu peço a tua bênção e eu agradeço no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Módulo 2, chamados para servir. No reino de Deus, querido, você precisa ter isso muito claro, tá certo? Liderança, como eu falei, vou falar várias vezes, liderança não é um privilégio para ser servido. Liderança é responsabilidade para servir as pessoas. Então, pense comigo. Se você tem dificuldade em servir alguém, que é o principal objetivo do reino de Deus, que é o que Deus mais gosta, que são pessoas, então você precisa realinhar e reavaliar os seus padrões, tá bom? E eu acredito que essa mentoria vai servir para nós podermos também fazer isso juntos, tá legal? Então, não tem essa de você ser servido, ser o maior, ser aplaudido. Quem anda por esse caminho, na verdade, trilha uma experiência muito ruim, muito parecida com o que passou pelo coração do diabo. É isso que eu não quero para o seu coração e nem para o meu, tá certo? Então, qual é o objetivo desse módulo, tá certo? Primeiro, é compreender que o ministério é marcado, é uma marca, ele nasce de um serviço. Segundo, é romper com a mentalidade de posição e prestígio. Porque eu sou algo, não quero desprivilegiar ninguém, mas também não quero dar falsa impressão de que você é algo que você não é. Você foi chamado para servir. Terceiro, é entender que o cuidado com pessoas é a essência do nosso chamado espiritual, cuidar de pessoas. Em quarto, o objetivo é desenvolver uma cultura de humildade, de acolhimento, de discipulado. Eu preciso contar isso para vocês. Eu fui numa farmácia comprar um medicamento para minha esposa e quando eu cheguei na farmácia, a pessoa logo me atendeu, falou, tudo bom, boa tarde, boa tarde. Outra pessoa me atendeu no corredor, boa tarde, tudo bom? Outra já estava ali, já me recebeu ali no balcão quando eu fui ser atendido. Tudo bom, vou ver seu pedido agora. Ah, tudo bom, que bom. Quando pegou o pedido, me atendeu, olhou no meu celular, alguma dúvida que eu tinha, me atendeu prontamente, me entregou o pedido, muito bem atendido. Quando eu saí na porta, tinha outra pessoa, tudo bom, boa tarde. No corredor, outra pessoa também me cumprimentou, boa tarde. Um atendimento VIP, preferencial, me senti o máximo. Eu não vou falar o nome, porque se vocês forem dessa farmácia, também vocês vão ser atendidos da mesma forma. Ou seja, eles criaram uma cultura de atendimento. Ora, se eles fazem isso para nos vender medicamento, e não necessariamente saúde, mas medicamento, quanto mais nós não poderemos fazer para nós termos essa bênção de Deus, de cuidar do povo dele, daqueles a quem ele deu a sua vida. Então, a gente vai aprender isso juntos. O quarto objetivo é desenvolver uma cultura de humildade, como eu falei, de acolhimento, de discipulado, onde nós somos todos envolvidos no mesmo assunto, tá certo? Um quinto objetivo é alinhar-nos ao modelo de liderança que Jesus exerceu, que não foi o meu modelo, o modelo de outra pessoa que você conhece, mas o modelo de Jesus. Não vamos nos alinhar a esse modelo. E o sexto objetivo é compreender que servir é uma expressão prática de amor ao reino de Deus. Então, já falamos anteriormente, eu vou acabar sendo repetitivo. Eu estava até explicando na célula ontem, né?
Amor e serviço andam juntos. Não tem como se servir sem amar e nem amar sem servir. Seria hipocrisia tentar fazer isso, tá certo? Nós temos alguns textos bíblicos para nós nos orientarmos, tá certo? Um deles está em Marcos, capítulo 10, versículo 42. Marcos 10, 42 diz o seguinte, presta atenção, Marcos 10, 42 a 45. Diz o seguinte, mas Jesus, chamando a si, lhes disse, sabei que os que são considerados governantes dos gentios dominam sobre eles, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Contudo, não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser ser grande entre vós será servo vosso. E todo aquele que quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por resgate de muito. Ora, se Jesus, Filho de Deus, veio para servir e dar a sua vida, por que eu vou ficar nessa falsa ilusão de que eu preciso ser servido? Então, não existe. O outro trecho é um trecho muito conhecido lá em... Eu não vou ler porque ele é grande, mas eu vou contextualizar. Lá em João capítulo 13, quando Jesus pega ali uma toalha e ele vai então lavar os pés dos discípulos. Então aquela cena é uma cena que nós comumente sabemos como que ela foi feita. Jesus lavou os pés do discípulo, sentou, serviu. E Pedro dizia, mas Senhor, o Senhor é o rabi, o Senhor é o mestre, não pode fazer isso. Por favor, não faça isso comigo. E Jesus falou, Pedro, o que eu faço agora você não compreende, mas depois você vai compreender. E Pedro então falou, então Senhor, lava os meus pés. Por favor, me lave. Então, se Jesus, sendo o Senhor, lavou os pés dos discípulos, no final ele conclui que nós devemos fazer o mesmo. Por que nós haveremos de ter os nossos pés para serem lavados? É um contrassenso, tá certo? Outro texto está lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 5 a 8. Diz o seguinte, que haja entre vós uma mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Mesma mente, mesmo pensamento, não é diferente não. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ao contrário, mas fez-se sem reputação, tornando-se a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Jesus, Filho de Deus, semelhante aos homens. É um texto que eu e você conhecemos, tá certo? O outro texto, também muito interessante, está em Mateus, tá certo? Capítulo 20, versículo 26 a 28. Diz o seguinte, não será assim entre vós. É uma outra forma, é Mateus escrevendo aquela mesma coisa que Marcos escreveu. Não será assim entre vós. Aquele que deseja ser grande, na verdade, precisa ser servo, tá bom? E ele conclui 28. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para dar a sua vida em resgate de muitas pessoas, tá certo? Então é um texto que também, já estou até repetindo ele, que nós também conhecemos. O outro texto está em Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Portanto, porém, não usei da liberdade como pretexto para a carne, mas servi uns aos outros pelo amor. Gálatas tem algo interessante. Foi a primeira epístola escrita no Novo Testamento, a primeira de Paulo, é lógico, e a primeira carta, aliás, não só a primeira carta, o primeiro texto do Novo Testamento. Quando Paulo escreveu o Novo Testamento, Gálatas, ele ainda não tinha lido os escritos de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João. Ele não tinha acesso, ele tinha contato, mas não tinha acesso. Então Paulo falou, olha, já estava na mesma linha de pensamento. Nós viemos para servir. Ele fala até o seguinte, mas servir uns aos outros pelo amor. Ou seja, pelo amor sirvam uns aos outros. O outro texto está em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Diz o seguinte, cada um viva de acordo com a graça recebida e coloquem-se a serviço dos outros, como bons administradores das muitas formas da graça que Deus concede a cada um de nós, concede a vocês. Então, o apóstolo Pedro, que também esteve com Jesus, falou, olha, vocês ajam de acordo com a graça que vocês receberam e administrem
e façam dessas muitas formas da graça que recebeu, vocês também sirvam com graça semelhante aos outros. Deu para nós entendermos alguma coisa? Eu creio que deu. Eu creio que deu. Então, talvez já pudéssemos até parar aqui, mas eu creio, e já teria bem entendido, mas eu creio que nós ainda vamos avançar muito, tá certo? O tema central, assim, o princípio central dessa nossa aula é que no reino de Deus, quem lidera é melhor. Quem lidera melhor, no reino de Deus, quem lidera melhor é quem serve. Ponto. Para nós sabermos se estamos bons ou não, se estamos liderando bem ou não, não vamos medir pela quantidade de pessoas que nos seguem ou que estão em nossa igreja, que estão em nossa célula, mas vamos medir pela quantidade de pessoas que nós servimos. Isso muda radicalmente o nosso entendimento com relação ao reino de Deus. É quantos nós servimos, tá certo? No reino de Deus, funciona de forma diferente do mundo. O mundo ensina que subir, dominar, aparecer, conquistar, dar ordens, ser servido, ocupar posições, estar em destaques, ter proeminência, ou conforme diz um texto bem conhecido, aliás, um texto não, um contexto bem atualizado dessa palavra, assim, ter domínio do assunto e ter conhecimento de causa do que está falando. Diz muito desse autoconhecimento, tá certo? Desse estar em posição de destaque. Mas no reino de Deus funciona de maneira oposta. No reino de Deus é exatamente o contrário. Quem quiser se tornar grande precisa primeiro servir os outros. No reino de Deus, a grandeza ela é medida pelo serviço que nós fazemos e não pelo cargo que nós exercemos. O cargo ela é uma certificação moral, legal, espiritual do que Deus quer que nós façamos. Agora, o cargo, a função de evangelista, de pastor, de bispo, que é o nosso caso, sem serviço, ela é um mero fantoche. E é isso que eu não quero que nós sejamos, tá certo? E o maior erro de um líder que é ordenado, e eu falo assim, ordenado, porque às vezes o líder de célula serve com tanto amor, o líder de rede serve com tanto amor, o líder de equipe serve com tanto amor, às vezes ainda não foi ordenado ao ministério, serve com tanto amor, mas o maior erro que nós cometemos como pessoas ordenadas ao ministério, o maior perigo, o maior erro, assim, que nós cometemos é, assim, assim, é um perigo, não é apenas, esse perigo não é apenas assim, o maior perigo não é apenas errar, não é apenas falhar, não é apenas cansar, não é apenas questionar algo, não é apenas achar que vai dar certo ou dar errado. O maior erro que nós cometemos é esquecer que fomos chamados para servir pessoas. Quando isso não acontece, quando nós não estamos servindo, o nosso coração endurece, o cuidado com as pessoas diminui, tá certo? A visão nossa, ela tende a enfraquecer. Por isso você vê muitos líderes com a visão fraca do reino de Deus, porque não está mais servindo, tá certo? O discipulado, ele perde o sentido. E nós dominaremos Fortaleza, Natal, João Pessoa, qualquer cidade que nós estivermos, Teresina, voltaremos a Teresina também, dominaremos João Câmara, dominaremos Caraúba, dominaremos Beberibe, dominaremos no sentido espiritual da palavra pelo poder do discipulado. Só que quando nós não servimos, o discipulado fica sem sentido, desaparece. A liderança vira apenas uma função institucional. Eu digo-se de passagem, nós não vivemos de funções institucionais. Jesus, ele é o nosso maior exemplo de liderança. Jesus, ele tinha autoridade, às vezes nós não temos tanta autoridade. Jesus, ele tinha poder, nós às vezes não temos tanto poder quanto achamos. Jesus tinha unção, muito mais do que eu e você. Ele era um homem ungido. Jesus tinha uma linha de governo espiritual ordenada e dada pelo próprio Deus. Ele era tudo isso e muito mais, né? E na verdade, mesmo sendo tudo isso, ele parou e lavou os pés dos discípulos.
Ele falou, eu vos dou o exemplo. Isso é muito profundo. Isso é extremamente revelador. Ele nos deu o exemplo. Ele se exemplificou para nós seguirmos. Assim, imagina só, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, resolveu servir. Ora, se Jesus fez isso, querido, quem sou eu e você para não fazermos o mesmo? Nós não fomos chamados para ser servidos, fomos chamados para servir. Nós lemos lá em Mateus, o Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir. Dentro da cultura do Monte Fortaleza, do modelo de governança, MOG-MAF, assim, dentro dessa cultura, ordenação não é plataforma de honra. Não, esqueça esse negócio de não lembrar de mim, não falar o meu nome, não me chamaram, não me... Esqueça esse negócio. Liderança não é privilégio. Não. Posição não é superioridade. Não. Ao contrário, o líder existe para sustentar pessoas. Quantos você tem em cima de você? Não é quanto você domina sobre elas, quantos estão abaixo de você, quantos você tem em cima de você, quantos você sustenta, por quantos você ora, por quanto você paga o preço em jejum, Não, assim, porque o serviço ministerial, quando nós olhamos por esse lado, ele vem para curar um ego. O serviço, ele vem para curar um ego que às vezes o ministério quer nos dar. Olha, Satanás estava ao lado de Deus, servindo ali, mas o ego dele não foi curado. Então, olha só o que eu estou lhe falando. Se lá no país, na cidade perfeita, no reino de Deus, onde tudo é perfeito, na cidade celestial, se lá, ao lado de Deus, um ser celestial, angelical, se ele, na cidade da justiça, foi tentado, foi chamado a ser servido, quanto mais eu e você, queridos. Oh, isso é muito sério. Então, quando nós servimos, nós curamos o ego que o ministério desse chamado, dessa autoridade quer nos dar. Quando o líder que é ordenado, ele serve, ele cura o ego, tá certo? Quando o líder ordenado serve, ele cura o ego. Quando ele acolhe, ele cura o ego. Quando ele acompanha alguém, ele cura o ego. Quando ele ajuda alguém, ele cura o ego. Quando ele discipula alguém, ele cura o ego. E discipula não é disciplina, é discipular, é cuidar, é ajudar, é estar junto. Saber quem é, saber tratar, é estar juntos. Quando nós fazemos isso, nosso ego é curado, tá certo? O ego cresce muito quando o discipulado morre, quando o serviço morre. Entenda, e eu não quero ser tão repetitivo, mas necessário sendo farei, nós não fomos chamados para sermos servidos, fomos chamados para servir. Então existe um perigo muito grande de uma liderança sem serviço, porque uma liderança que se desconecta do serviço, ela se torna fria. Como é chato alguém se tornar frio, e qual é o frio? O sintoma, né? Agora a causa, falta de serviço. O serviço se torna meramente institucional. Daí que vem aquele, de novo, fazer novamente. O serviço se torna distante, faz porque pediu, faz porque o cargo exige. Você não está na frente da igreja, bom dia, boa noite, shalom, Deus te abençoe, seja bem-vindo a essa igreja, seja bem-vindo a este culto. Não, você está lá, meleco-meco, velho, mal falando, tocando muito mal, dançando muito mal, pregando muito mal, cantando muito mal. Por quê? Porque não está servindo, está apenas institucionalizado. Isso é muito ruim, tá certo? Se torna distante, não dá certo. Se torna pesado aquele serviço. Quando a liderança não serve, quando ela se desconecta do serviço, que ele se torna um peso para ela.
quando na verdade o ministério, o chamado é uma bênção. Servir a Deus é um privilégio de poucos, dos quais eu e você temos esse privilégio, tá certo? Se torna incansável, meu Deus. Aliás, cansado, né? Se torna cansativo, meu Deus, de novo, se torna, assim, o serviço se torna inacessível. Qualquer coisa que faz na igreja, faz... Olha, tem um preâmbulo que diz o seguinte, lá no começo, um preâmbulo, lá no começo, os discípulos ficavam procurando como sofrer por Jesus, como sofrer pela causa do Evangelho. Hoje nós queremos como descansar pela causa do Evangelho. Então, se nós pegarmos essa verdade dos primeiros discípulos, dos apóstolos, vamos trazer para nós como servir por causa do Evangelho. Então, ao invés de nós dissermos, só eu limpo a igreja, só eu cuido de alguém, só eu estou na porta da igreja, só eu tenho célula, só eu tenho geração, só eu tenho isso, só eu, o ego começou a entrar. Ao invés de dizer assim, graças a Deus que eu tenho, graças a Deus que eu sou um exemplo, graças a Deus que eu estou servindo, graças a Deus que a oportunidade eu não estou jogando fora, eu estou abraçando ela. Olha como muda o contexto, tá certo? O discipulado, assim, e isso precisa estar no nosso DNA. Por quê? Porque o discipulado, ele exige proximidade. Pense num texto que Jesus falou lá em Lucas 10, do bom samaritano. Pegou aquele homem, né? O homem veio, pegou o moribundo, colocou nos ombros, levou para uma hospedaria, tratou, cuidou. Gente, ele colocou nos ombros um estranho. Para que um papel mais forte de discipulado, de cuidado do que esse? Para quê? Porque os outros tinham cargo, eu sou levita, ninguém pode me ver porque eu estou no altar cantando. O outro, mas eu sou o sacerdote poderoso. Gente, Jesus falou, passou o levita, passou o sacerdote, veio aquele samaritano, e essa palavra talvez para nós hoje não faça tanto sentido, mas naquela hora o samaritano era o desviado, era o ímpio, era aquele que estava ocupando a terra, era um povo misto, que não tinha serventia para Deus, segundo eles. Jesus falou, veio o samaritano, pegou o moribundo, colocou nos ombros, levou, gastou, pagou a hospedaria, o hospital, né? Pagou a hospedaria, falou, olha, na volta, quando eu estiver voltando, se não tiver alguma coisa de despesa, eu pagarei o restante. Quanto você está disposto a pagar pelos seus discípulos, querido? Discipulado exige proximidade, estar juntos ali, você, seu discípulo, para um tempo novo, tá certo? O líder do Mande precisa ser um líder acessível. Porque a nossa cultura não é estrelismo, distância, superioridade ministerial. Tanto é que Deus está me levando a eu mesmo servir vocês, fazendo essa mentoria exclusiva para vocês. Específica, pensando em vocês. À medida que eu vou ministrando, eu vou pensando em cada um de vocês. Servindo, aprendendo, crescendo. A nossa cultura é uma cultura de serviço, não é uma cultura de estrelismo, de aparecer, de superioridade. Não. Ao contrário, a nossa cultura é uma cultura de proximidade. Nós queremos líderes próximos das pessoas, queremos líderes acessíveis, queremos líderes que sejam presentes na vida das pessoas, queremos líderes que sejam relacionáveis, queremos líderes que sejam cuidadores. Cuidem, relacionem-se, estejam presentes, saiba quem são, saiba que quando chegou na igreja, shalom, tudo bom, bem-vindo, essa é a melhor igreja do mundo. Quando a pessoa aceitar Jesus, vai lá dar um abraço nela, você pode inclusive nem conhecer, não precisa, porque agora é seu irmão, vai lá dar um abraço nela, bem-vindo. Se você quiser surpreender ela, faça um folhetozinho assim, escreva à mão, muito bem-vindo à nossa igreja, você é maravilhoso, que bom que você se decidiu por Jesus Cristo, sei que você vai ter o seu discipulador, mas se você precisar de uma oração, de um apoio, de um conselho, eu também quero lhe ajudar, quero ser sua mão. Mantenha vários escritozinhos desse, quando a pessoa aceitar Jesus, vai lá, entregue com o seu telefone, com os seus dados, para a pessoa contactar, além de já ter o líder dela.
tá certo? Já ter o líder de geração e de célula dela. Você vai ser mais um apoio. Porque você é do ministério. Você foi ordenado para cuidar de pessoas, tá certo? Fortaleza, Natal, João Câmara, Caraúbas, onde nós estivermos, será transformado pelo poder do discipulado relacional, daquilo que nos comove, daquilo que nos vive, tá certo? Vamos pegar, por exemplo, Paulo. Paulo, ele servia com lágrimas. Em Atos 20, 19, diz, servindo ao Senhor com toda humildade e lágrimas. Servia com lágrimas. Você tem chorado pelos seus discípulos? Ah, mas ele não presta, ele não me ouve, não dá abertura, não quer ser treinado, não dá conta da célula. Gente, tudo isso eu vou dizer assim, como Jesus dizia, os fariseus também fazem isso. Fazem isso. Os hipócritas também fazem isso. Do mesmo jeito. Não é sobre isso. É sobre o nosso chamado. Tá certo? Então, você tem chorado por eles? Você tem apresentado eles diante de Deus? Você tem uma lista deles para orar? Eu oro por cada um dos meus 12, dos pastores externos, dos 12 locais. Cada um deles vai orar, Senhor, tenha misericórdia. Você tem feito isso pelos seus? Tá certo? Paulo, ele ensinava. Paulo corrigia. Paulo discipulava. Paulo acompanhava. Paulo sofria pelas vidas das pessoas. Por isso que Paulo era um líder tão proeminente. Por quê? Porque a liderança dele não era baseada somente no que ele ensinava, mas principalmente no que ele demonstrava com sua atitude. Os nossos discípulos aprenderão a servir à medida que nos verem servindo. Agora, se nós não servirmos, que autoridade teremos para cobrar que algum deles também sirvam? Ao contrário, né? Não, a hipocrisia não pode fazer parte da nossa vida. Tá certo? O serviço, como eu falei a vocês, serviço discipulado, aliás, serviço e amor andam de mãos dadas. Todos estão no pacote do discipulado, né? Mas serviço e amor andam de mãos dadas. Você não consegue, se você conseguir, me fale, tá? Você não consegue amar sem servir. Você não consegue servir sem amar. Então, uma coisa está relacionada à outra. Fala, mas eu não consigo amar. Então, pera cá. Você tem que amar. Você tem que amar essas pessoas. Tem que ter cheiro. Cheiro de perfume? Cheiro de ovelha. Gosto de ovelha. Cabelo de ovelha. Sério, essas coisas têm que estar muito, muito claras em nós. Tá certo? Então, o serviço é a linguagem do amor no reino de Deus. Servir significa perceber necessidade dos outros. Será que é preciso alguém chegar em você e falar? Nós estávamos estudando, segunda-feira passada agora, aqui nos meus livros de gerações, sobre a oração. E tem um texto que Jesus fala o seguinte, sobre a oração, né? Que quando nós vamos orar, o nosso Pai já sabe de antemão que nós oramos, que nós estamos necessitados. Ou seja, Ele nos conhece. Ele nos vê, Ele nos chama, Ele sabe quem nós somos, entendeu? Então, serviço é perceber necessidades. Ora, tem aquela parábola que Jesus contou das 100 ovelhas. Eram 100 ovelhas, 100 ovelhas. E o pastor foi contar, deu 99. Por que dá 99, não 95, 94, 93, 92? Eu acho que hoje eu tenho 16 discípulos, eu acho. Não, pensando bem, deu 13, mas 14. Não, aquele pastor sabia quantas ovelhas tinha, porque ele as contava. Sabia quantas eram, sabiam o que faziam, onde tinham pastado, o que tinham comido, como tinham vivido, sabiam quantas eram. E quando uma se desviou, ele foi atrás dela, pegou. Ele não deixou o inimigo levar aquela única que tinha se desviado. Ele foi e buscou, colocou no ombro, proximidade, e trouxe de volta. Tá certo? Então, perceber necessidades, assim, servir é sustentar pessoas. Servir é estar disponível quando as pessoas precisam. Nós temos uma cultura aqui comante, é o seguinte, o telefone da igreja, o telefone institucional da igreja fica comigo.
por enquanto tá comigo. A hora que eu conseguir colocar alguém parecido comigo, eu vou dar na mão dele e dizer assim, você tem alguns segundos para responder uma mensagem que alguém questione na igreja. Seja no WhatsApp, seja no Instagram, seja onde quer que seja, seja no Google. Você tem alguns segundos para responder. A pessoa fez, responde na hora, fala na hora, trata na hora. Atendimento, é estar disponível quando as pessoas precisam. É cuidar de processos de que as pessoas vão passando, cada etapa. Todo discípulo seu, preste atenção, precisa estar devidamente catalogado ali no sistema, que a gente tem em Fortaleza, tem um sistema de gestão. Então, você precisa saber, assim, questão de processo, a pessoa precisa saber. Entrou, beleza. Foi para a célula tal, fica registrado. Foi para a célula tal, se transformou em líder tal, se transformou naquele líder, batizou, casou, foi batizado. Você vai fazendo uma jornada da pessoa dentro do MANT. Então, você tem que saber gerir essa jornada, cada passo, tá certo? Então, é cuidar de processo das pessoas, tá certo? É investir tempo em vidas. Cuidar é investir tempo em vidas. Tanto é que o apóstolo Paulo, onde nós já lemos em Gálatas, falou, servir uns aos outros por obediência. Servir uns aos outros por temor. Servir uns aos outros por ganância, por vanglória. Não. Servir uns aos outros pelo amor. Pelo amor. Então, quando nós ordenados, paramos de servir, nós começamos a nos desconectar da visão. A visão se desconecta do MANT. O MANT fica perdido na visão. Quando nós não servimos, a visão se perde. Porque a visão do MANT, ela é o quê? Discipuladora. Eu vou lançar para vocês, talvez quando vocês virem essa aula já vai estar lançado, tá certo? Eu vou lançar para vocês, no nosso Instagram, uma visão macro da igreja, para todo mundo saber o que nós queremos, o que nós estamos fazendo, onde nós iremos chegar, para todo mundo saber onde nós estamos e quais são os nossos pilares mestres, além dos valores, das políticas que nós temos. Está engessado? Não, está facilitado, tá certo? Então, a nossa visão é uma visão discipuladora. O nosso discipulado exige cuidado, atenção, estar perto. O nosso discipulado e o cuidado exige o quê? Serviço. Imaginemos nós que você me contratou para trabalhar na sua empresa chamada igreja, cuidando de pessoas. E eu não faço de maneira voluntária, servil. Tira o voluntariado, servil. Não faço. Vamos mudar essa questão? Vamos. Vamos fazer uma continha básica? Vamos. Para cada célula que eu tiver, você vai me pagar R$ 1.500. Opa! R$ 1.500. Eu tenho 4 células. Conte aí, R$6.000 meu, todo mês na minha conta. Cada pessoa que eu trouxer para o culto é mais R$100. Só hoje eu trouxe 10 nesse culto. Só hoje eu quero meio 1.000 no final do culto. Cada pessoa que eu discipulo, especificamente discipulo ela, ali, cuidado com ela, eu tenho mais R$300. Eu estou discipulando 10, mais R$3.000. 6 mais 3, R$9.000 que eu já estou colocando no bolso. Se eu servir em outra área da igreja, sei lá, em mídia, ou louvor, alguma outra coisa, eu tenho mais R$2.000. Eu vou embolsar tranquilamente R$12.000. E eu diria para você que se eu te desse, talvez não tenha, se Deus te desse R$12.000 hoje para você fazer essas coisas para Ele, eu diria que você teria dificuldades, porque a fila era tão grande que você não conseguiria acessar a essa bênção. Como Deus não paga diretamente, como nós imaginamos, o pagamento é de outra forma, nós então servimos achando que estamos fazendo demais. Só que aí a visão enfraquece. Só que aí o chamado enfraquece. Só que aí as pessoas não são salvas. Quando eu não sirvo, tudo enfraquece. Tá certo? Então, a transformação pela qual nós queremos que a nossa cidade viva, ela começa, ela inicia,
ela passa pelo serviço. Porque na nossa visão diz o seguinte: fortaleza sendo transformada pelo poder do discipulado. Poder do discipulado. Fortaleza sendo transformada pelo poder do discipulado. Nossa visão fala isso, claramente. Isso significa que pessoas precisam ser cuidadas, famílias precisam ser restauradas, vidas precisam ser acompanhadas, discipulados e discípulos precisam ser formados. Não é uma mera teoria para satisfazer a vontade de alguém. Não, nós conquistaremos a cidade pelo poder do discipulado. O discipulado, ele entra, ele passa pelo serviço, ele entrelaça com o serviço. Nisso é que acontece que nós, que fomos ordenados ao ministério, temos que dar exemplo de serviço. Então, nós temos que estar dispostos a servir muito mais do que aqueles que estão debaixo ou sobre nós. De verdade, de verdade. O discipulado, ele é uma expressão do serviço, querido, de verdade. Discipulado, até para você entender essas coisas, discipulado é ouvir, discipulado é acompanhar as pessoas, discipulado é corrigir quando precisa ser corrigido, discipulado é ensinar aquilo que precisa ser ensinado, discipulado é caminhar juntos. Discipulado exige tempo, investe tempo. O discipulado exige entrega total. É um absurdo que você está me falando, bispo. Eu não tenho vida. Gente, quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas. O salmista 127, lá no Salmo 127, já dizia claramente: se Deus não edificar, não guardar, nós trabalhamos, vigiamos em vão. Já está claro esse negócio. Então, exige entrega. Vamos lá, vamos tirar uma foto sua. Foto sua. Quem vai aparecer nessa foto? Quais discípulos irão aparecer? Discipulado é, acima de tudo, formar o caráter que você recebeu de Cristo noutra pessoa, replicar esse caráter. Você está replicando? Quantos discípulos seus estariam na foto? Quantos poderão dizer que foram alcançados e permaneceram no Evangelho porque você foi uma mão de Deus ali ajudando e guiando ele? Quantos poderão testificar amanhã? A gente tem que pensar sobre isso. O discipulado, ele produz pertencimento. O serviço, o discipulado da pessoa produz pertencimento aqui. Agora, o serviço que nós fazemos com ele produz o nosso pertencimento. Tá certo? Algo que é muito importante, porque as pessoas precisam ter dificuldade de sair da nossa igreja. Porque elas serão amadas, cuidadas, valorizadas, projetadas em Deus. É para elas dizerem assim: eu quero sair, eu estou doido de tanto amor. Sim, tudo bem, você pode. Nunca será por amor. Então, quando você serve, você produz esse pertencimento na outra pessoa. Você gera ela. Isso acontece quando as pessoas não querem servir, quando as pessoas são amadas. Sério, é verdade. Quando elas são cuidadas, quando elas são discipuladas, quando elas são valorizadas, não são priorizadas os defeitos delas, mas os valores que ela tem, quando elas são acompanhadas. E o serviço cria vínculos espirituais tão reais quanto a relação pai e filho. Por isso que muitas vezes o apóstolo Paulo, quando chamava os seus discípulos, diz o seguinte: meu filho Timóteo, a quem gerei pelo Espírito. Entendeu? Então, assim, vamos lá, de verdade, no reino não funciona na lógica da aparência. O reino de Deus não funciona nessa lógica. No Mante Fortaleza, nós não queremos, nós não desejamos ser conhecidos, nós não queremos ser conhecidos como a igreja da parede preta. Não, isso é ínfimo. Não seremos conhecidos pelo palco, pelo show, pela estética, pelo comportamento das pessoas ali, pelo movimento. Não. Nós deveremos ser conhecidos pelo poder que nós usamos para discipular, para cuidar de pessoas. As pessoas precisam olhar para nós, onde quer que nós estejamos, e dizer o seguinte:
essa igreja é discipuladora. Ela se importa comigo. Ela se importa com as pessoas. As pessoas têm valor aqui dentro. Não é o dinheiro, não é... As pessoas têm valor. Aqui o evangelho é pregado com amor e cuidado, porque as pessoas são valorizadas. Quais são os sinais de que uma liderança, de que nós estamos desconectados? Quais são? Quando não há disponibilidade. É um sinal muito claro. Quando não há acompanhamento. É um sinal muito claro. Quando não há proximidade. Quando nós não paramos para ouvir quem Deus colocou sob nosso entendimento, sob nosso cuidado. Aquela frase que Caim falou precisa ser mais que nunca eliminada do meio e do seu vocabulário. Ele disse: quem sou eu para cuidar do meu irmão? É de mim que você vai pedir o sangue dele? Eu não tenho nada a ver com ele, não. Isso precisa ser mudado. A responsabilidade de cuidar do nosso irmão é nossa. O apóstolo João falou: olha, não tem amor maior do que esse, do que dar a sua vida pelas pessoas. 1 João 3,16, dar a sua vida pelos outros. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 1 João 3,16, o maior exemplo de amor. Nisso consiste o amor. Assim como Cristo deu a sua vida pelos outros, nós também devemos dar a nossa vida pelas pessoas. Quem falou isso? João, discípulo amado e querido de Jesus. Então, quando não há escuta, quando não há acolhimento, quando não há discipulado presente, quando não há investimento em vidas, o líder ordenado precisa urgentemente realinhar, porque ele está desconectado. Quando você age dessa maneira, gente, de verdade, quantos discípulos você tem? Eu fiquei abismado com os números. Isso precisa mudar em nós. Antes de eu olhar para os outros bispos ou apóstolos ou outras igrejas do mundo, eu estou olhando para nós. Vou falar uma frase que eu também sempre repito. Quando nós vemos um problema, nós nos tornamos quando nós vemos um problema, Deus nos usa como solução para ele. Tornamos parte da solução. Quando nós ignoramos, nós nos tornamos parte dele. É preciso vir alguém de fora para mudar, porque nós mesmos não sabemos mais mudar aquilo ali. Então isso tem que mudar entre nós. Nós estamos vendo, então vamos para cima. Vamos para cima. Deus nos instruiu, nós temos uma estrutura de serviços, nós temos procedimentos preparados, nós temos as nossas políticas preparadas. Se você na sua igreja ainda não tem, por favor, peça aí levante seu dedo para eu te ajudar. Montar suas políticas, os seus valores. Nós temos valores bem intrínsecos, bem claros. Nós temos protocolos, nós temos treinamentos. Nós batemos pesado nessa questão do treinamento. Nós temos uma área de RH ministerial que cuida de treinar as pessoas. Treinamento tanto assim de célula e tal, como treinamento lá fora também. A gente paga para a gente aprender a mexer em algum programa, aprender a gravar, aprender a projetar alguma coisa. A gente paga, a gente compra, a gente investe nisso, tá certo? Tudo isso existe por quê? Para sustentar o cuidado com pessoas. Não é por outra coisa. Não é porque nós somos bons, não. Tudo isso existe para que nós tenhamos, para que nós compreendamos, para que nós apoiemos, para que nós sirvamos pessoas. Não é para que nós sejamos servidos. Então, a gente precisa compreender algumas coisas, de verdade. Quem não serve pessoas não entendeu o reino de Deus. Se você não tem discípulos, você não entendeu o que é o reino de Deus. Ora, ide, fazei discípulos. É a mim, é a você, tá certo? O discipulado nasce no ambiente do serviço. Quando você serve, aquele discipulado vai se montando, ele nasce, ele existe no ambiente de serviço. O líder ordenado precisa, de verdade, saber que ele só existe, só foi ordenado para sustentar vidas.
Não foi porque eu estou precisando de um bispo lá em Fortaleza, ordena. Não, eu fui colocado como bispo do Mântico em Fortaleza e para ajudar vocês, para sustentá-los. Quando eu percebi essa minha falha, eu falei, eu preciso ajudar os meus amigos a crescerem comigo. Sustentar. Aqui embaixo, pode subir. A gente aguentar juntos, tá certo? A autoridade no reino de Deus é dada a partir do serviço. Não é dada pelo cargo, pela posição, pela função, por alguma coisa. É dado pelo serviço, tá certo? O cuidado, ela é a linguagem de amor. Você quer, olha, serviço que implica cuidado é uma linguagem. Então, amor e serviço andam juntos e a linguagem que eles conversam é cuidado. Amor e serviço andam juntos e a linguagem que eles conversam, o idioma que eles conversam é cuidado. Cuidado de pessoas, cuidado de gente, tá certo? Nossa cidade será transformada a partir do momento que nós liderarmos servindo. Já se falou-se muito secularmente sobre esse assunto. A necessidade que tem de servir, mas agora não é uma questão secular, uma questão ministerial, minha e sua. Jesus serviu lavando os pés dos discípulos. Paulo, como eu falei a vocês, servia as igrejas com lágrimas e com dedicação. Timóteo, aquele discípulo tão querido, acompanhava as pessoas com muita fidelidade, ao ponto de Paulo dizer que ainda não tinha visto alguém tão fiel quanto ele, porque ele priorizava, ele tinha por maior mérito o que as outras pessoas eram em detrimento até mesmo da sua própria vontade. Barnabé, ele acolhia e restaurava as pessoas. Moisés, ele carregava um cajado tão grande, tão pesado. E Moisés servia tanto as pessoas que Deus sugeriu a ele, Moisés, eu vou acabar com essa igreja, eu vou continuar, vou abrir um novo ministério, vou te colocar lá como presidente, vai ser legal. Deus, não é isso. Você não precisa me mudar de cidade. Não precisa pagar a minha igreja. Na verdade, eu quero que o Senhor me abençoe, eu quero que o Senhor vá comigo, eu quero que o Senhor esteja comigo. Porque se o Senhor estiver comigo, nós iremos por esse deserto e vamos passar esse deserto. Nós, juntos, eu e o Senhor, todos juntos. Então, eles amavam, eles serviam, cada um deles. Cada um deles amava e servia, tá certo? E a gente precisa, então, pensar conosco mesmo. Pensar conosco mesmo. Você tem, nós, né? Nós temos nos ocupado apenas com a posição que temos. Evidência número 1. Essa posição eu não sei mais como fazer com ela. Estou por obrigação. Ou, posição número 2. Essa posição é legal porque as pessoas me olham e me chamam, ei, pastor, ei, evangelista, ei, bispo, ei, alguém da igreja, você, meu amigo, meu ídolo, homem e mulher de Deus. Que legal. Você tem se ocupado somente com a posição que você tem? As pessoas conseguem acessar a sua vida? Tem um adágio que diz que o líder não deve ter proximidade com as pessoas, porque ele vai perder a sua autoridade espiritual. Eu não tenho adágio, eu tenho uma filosofia de vida bíblica. Quanto mais as pessoas conhecem as minhas fraquezas, mais elas me amam. Quanto mais eu conheço as fraquezas de alguém, mais eu amo aquela pessoa. Quanto mais próximo eu sou dela, maior amor eu demonstro por ela. Porque eu estou vendo a necessidade, a carência, o sentimento, a vontade, a luta que ela passa. Eu me sinto assim comovido a ajudar aquela pessoa. Com você não pode ser diferente. Essa ideia de que não pode ter discípulo por perto, a sua casa tem que ser muito preservada, ali, aquele grupinho extra. Gente, Jesus, com toda vigilância, com tudo mais, Jesus deixou Judas entrar, deu ao Judas a oportunidade de mudar. Judas não quis, saiu Judas, cumpriu o papel dele, mas a porta não foi fechada para Judas. Judas se suicidou, porque foi tão amado, tão querido, tão valorizado,
que o dia que deixou o discipulado, ele pensou: meu Deus, que besteira eu fiz da minha vida. Minha vida não tem sentido algum. Não quero que nossos discípulos se suicidem, mas esse mesmo sentimento de que a vida perdeu o valor ao deixar o nosso discipulado precisa estar presente na vida deles. Claro que precisamos ser como Jesus, eu e você, tá bom? Não pode ser diferente não, tá certo? Você está discipulando alguém de verdade? Você está pegando o seu rostinho, suas mãos, seu caráter, sua personalidade, está inculcando isso em alguém, formando alguém ou não? Você tem que se questionar. Existe alguém parecido com você? Já está parecendo com você? Que acredita como você crê? Que quer como você crê? Que se inspira em você? Tem que questionar. A sua liderança gera cuidado com as pessoas? Olha, eu vou ligar para fulano e tal, porque eu sei que se eu ligar para ele, ele me atende. Eu sei. Gera cuidado, tá certo? As pessoas se sentem acolhidas quando estão perto de você? Verdade. Ou será que você dá a perceber para elas que elas são um peso que precisa ser evitado? Elas são acolhidas. Você acolhe um jovem, um adulto, uma criança, um idoso, uma mulher, um homem, tanto faz. Você acolhe, você ouve a demanda dela, a luta dela. Você se comove quando está ouvindo alguém. Sério, discipulado é serviço, deixa a pessoa. Discipulado é ouvir, e serviço também faz parte do ouvir. Cuidar faz parte do ouvir, tá certo? Você tem vidas sob o seu cuidado, ou você tem apenas funções? De verdade. Os números mostram que nós precisamos nos alinhar. Precisamos alinhar. Entenda comigo agora. Já estamos caminhando para o encerramento. Entenda comigo. Eu e você, nós dois, fomos chamados para servir. A nossa liderança precisa ser marcada pelo cuidado com as pessoas. Não é quanto eu conheço de Bíblia ou quanto eu prego de Bíblia, mas é quanto eu cuido das pessoas, também pelo pouco conhecimento que eu tenho. Quanto elas se sentem amadas quando estão perto de mim. Tá certo? Você e eu precisamos rejeitar qualquer orgulho ministerial. Lembra de Satanás, do lado de Deus, caiu. Não, longe de nós. Precisamos voltar os nossos olhos à humildade, ao cuidado, ao lugar onde a humildade e o discipulado conversam, proseiam, né? Tem prosas, proseiam, tá certo? Precisamos escolher amar, escolher acolher, escolher acompanhar vidas. Não se trata de uma mera questão que nós precisamos ter como prioridade obrigatória. Não, mas como um ato de amor e serviço a Deus. Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos nós dois, eu e você, servir ao Reino de Deus através do cuidado com as pessoas. Não existe, querido, não existe, não existe. Liderança não é palco, não. Ordenação não é status, não, ao contrário. Autoridade não é superioridade, ao contrário, ao contrário. Tudo isso existe na sua ordenação, existe. Liderança existe, ordenação existe, autoridade existe para quê? Para servir e cuidar e formar e projetar pessoas. Eu quero encerrar liberando uma palavra profética sobre a sua vida, de verdade. Uma palavra profética de Deus para a sua vida. O Espírito do Senhor irá pairar sobre você, irá despertar você, fazendo você entender
que muitas das suas lutas que você passa hoje serão vencidas a partir do momento que você começar a lidar com as lutas que os seus discípulos passam. Se você é alguém que não tem discípulos, você ainda não entendeu o reino de Deus, eu declaro na autoridade do nome de Jesus que os céus vão se mover para que o seu discipulado cresça, para que você seja uma pessoa que ame cuidar das outras, porque ao mesmo tempo que você cuida, você também será cuidado. O Espírito do Senhor pairará sobre você, assim como foi com Maria quando foi ter Jesus. A unção do Santo te envolverá. Que você seja ungido por essa unção para uma grande colheita no reino de Deus. Eu quero ver a sua foto com o seu discípulo, com a sua discípula, com a sua geração. Eu quero ver e eu vou ver no nome de Jesus. Pai, eu abençoo cada um dos teus filhos, aqueles que me acompanharam até o final, aqueles que estão doando o seu coração, o seu tempo nesse serviço. Eu abençoo e libero sobre eles a unção de graça, de serviço, de entendimento da tua vontade, Pai. Que caia todo estrelismo, que caia todo orgulho, que caia todo título humano, mas que venha o serviço. Nossa cidade, meu Deus, será transformada pelo poder do discipulado servidor, meu Pai. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Até a nossa próxima aula. Shalom e tudo de bom.